Projetar no QuartCloud pode nos levar a algumas situações onde temos que fazer ajustes para que a produção dos nossos módulos seja possível e o móvel fique consistente na instalação. Saber resolver essas situações é fundamental para o nosso trabalho no dia a dia, onde muitas vezes uma pequena modificação pode não só viabilizar como melhorar o nosso projeto. Eu sou Miller Basso, formado em Design de Interiores e desenvolvedor de bibliotecas no QuartCloud. Nesse curso, vamos aprender a resolver as validações e colisões de peças e componentes no QuartCloud, analisando casos práticos em diversos módulos da biblioteca. Assim, você será capaz de projetar com muito mais assertividade e por conta própria tomar decisões que viabilizam o seu projeto. Então eu te convido para juntos explorarmos esse conteúdo que vai te dar mais autonomia na produção de mobiliário. Pessoal, vamos começar entendendo as validações e colisões que podem ocorrer em balcões e aéreos com porta de giro e porta basculante, que são os tipos mais comuns de módulos usados no dia a dia. Mas antes de irmos direto ao 3D, vamos entender o conceito de colisão e validação. Uma colisão ocorre, e o sistema identifica de maneira automática a colisão, quando existe o contato de uma geometria de um componente com outro. Ou seja, por exemplo, temos um minifix e temos uma gaveta. A gaveta inferior vai ser fixada bem próximo à base. E temos o minifix de fixação da divisória nessa base. O contato de fixação da corrediça com esse minifix, o sistema vai identificar como uma colisão. Nesse cenário específico, podemos ignorar ela para avançar com a edição do projeto. Mas colisões, por exemplo, nesse mesmo cenário, em vez de estar usando um minifix, mas usar um VB para fixar essa divisória na base, o VB ele se sobressai para fora da face da divisória, certo? Consequentemente, se houver uma colisão da corrediça com esse VB e a gente forçar a montagem dessa maneira, a gente vai acabar reduzindo o espaço útil entre a lateral do móvel e a lateral da gaveta, porque eu estou fixando essa corrediça sobrepondo a aba do VB, que tem aproximadamente ali 2 milímetros de espessura, que se sobressai da chapa. Então é como se eu tivesse, em vez de usar uma chapa de 15, eu estivesse usando uma chapa de 17, quase 18, no lugar ali na posição da divisória. Isso vai comprometer o uso da gaveta se eu seguir a montagem dessa maneira. Então a validação de colisão de componentes vem de encontro a isso, mostrar de maneira automática, no momento que a gente está editando no 3D, colisões que podem ou não inviabilizar a nossa montagem, nosso processo produtivo, nossa entrega do módulo ao cliente. Algumas dessas colisões a gente pode simplesmente optar por ignorar, mas isso por total autonomia da pessoa que está projetando, ok? Já a validação de produção é uma ferramenta que ela pode ser analisada de duas maneiras. Nós temos a validação de produção, que normalmente é usada no momento que geramos a lista de peças dos móveis dentro do QuartCloud, e temos uma segunda validação de produção que ela não é de maneira automática, mas está disponível dentro do ambiente 3D, ou seja, no momento que estamos inserindo e editando as propriedades do nosso módulo. E para isso a gente simplesmente ativa um botão que vai ser feita uma análise fina de todas as peças que estão nesse módulo e se existe algum impedimento que inviabiliza a produção dela lá no final pelas características das máquinas da central onde essa peça vai ser produzida, ok? Então vamos olhar agora direto para o 3D para entender na prática tanto como a validação de colisão funciona quanto a validação de produção funciona dentro do ambiente 3D. Vou acessar o QuartCloud. Clicando aqui em Novo Serviço, vou selecionar a modalidade de módulos e vamos começar aqui nessa aula pelas validações nos módulos mais comuns, como eu disse, balcões, aéreos e aéreos basculante. Nesse caso, vou só definir aqui o nome do cliente, vou iniciar aqui pela colisão que a gente encontra com mais frequência nos módulos, que é a colisão de dobradiça com prateleiras ou pistão com dobradiça. Para isso eu vou pegar aqui um aéreo basculante, por exemplo, vou pegar este aéreo basculante de 2 portas e aqui a gente consegue também simular algumas características que a gente precisa levar em consideração para produzir um móvel assertivo.
Vou definir aqui os materiais para este módulo. Tudo branco, apenas a nível da gente estudar e entender o que é essas validações. Muito bem. Vou simular aqui uma situação. Perceba que eu tenho prateleiras dentro desse aéreo e vou simular uma situação onde eu zero o recuo dessa prateleira. Vocês vão identificar que de maneira automática, zerando, e no momento que for reprocessado as peças, o sistema já vai identificar uma colisão aqui para nós, que seria peças colidindo com o componente. E nada mais é do que, se a gente não visualizar por aqui, sem estar dentro do raio-x, a gente pode simplesmente habilitar aqui o raio-x e vai ficar mais nítido ainda, destacado em vermelho, a colisão que está ocorrendo. E nesse caso, é uma colisão das prateleiras com o nosso pistão. Então, qual que é a maneira de resolver isso? Da mesma maneira que eu vim aqui e zerei o recuo da prateleira, para resolver isso eu preciso aumentar esse recuo. E não necessariamente eu tenho que usar o recuo padrão, que é o 70 milímetros. Eu posso usar um recuo menor, simplesmente ir reduzindo aqui até chegar no ponto que a colisão não exista mais. Por exemplo, eu coloquei 10 milímetros, ainda está ocorrendo a colisão. Vou colocar aqui 30 milímetros. Ainda vai estar havendo a colisão aqui dessa prateleira inferior com a parte que vai na caixa do pistão. Então posso aumentar um pouco mais esse recuo, 35 milímetros. Aqui já passou, não está tendo a colisão, o sistema vai me permitir avançar sem nenhum problema. Se houvesse essa colisão, novamente eu vou colocar aqui 20 milímetros, que vai estar com a colisão, e vou definir aqui o nome do ambiente. Cozinha. Se eu não resolver esta colisão aqui e salvar o módulo, vocês vão ver que vai estar uma mensagem aqui, ó, configuração inválida, revise as notificações. Eu não vou conseguir avançar para o status de gerar uma lista de peça enquanto essa colisão está sendo destacada no módulo. Então, para isso, novamente, eu preciso acessar o módulo e resolver essa colisão. Mas digamos que você esteja ciente que essa colisão vai existir e você não se importa com isso, você vai dar um jeito lá na hora da montagem. O importante para você é que a prateleira tenha exatamente esse recuo que você configurou aqui. Um recuo de 20 milímetros. Você quer que tenha 20 milímetros e não estou nem aí, digamos, para a colisão que está ocorrendo. Você tem uma autonomia de ignorar essa colisão. Basta você vir nesse botão aqui, ó, autodetectar colisões. Ele, por padrão, sempre vai vir habilitado, mas você pode simplesmente vir aqui e desmarcar ele, desabilitar essa autodetecção, que por mais que a colisão exista aqui dentro, está nítido para nós que está havendo a colisão. Você desabilitou a validação automática, você consegue salvar o seu módulo e aí sim prosseguir para o status de lista de peça. Mas para você fazer isso, você tem que estar ciente do que é a colisão e de como resolver essa colisão na hora da montagem, ok? Voltando para esse módulo, vou deixar essa validação de colisão ativa automaticamente e vou fazer o que é o correto nesse cenário, recuar a minha prateleira para que não ocorra essa colisão. Um outro problema que a gente pode analisar nesse mesmo contexto, desse mesmo módulo, eu recuei a prateleira, então essa colisão eu já resolvi, não vai ocorrer mais, mas digamos que você queira ajustar a altura desse módulo para 600 milímetros e cada uma dessas portas ali tem aproximadamente 30 centímetros, 300 milímetros de altura. Então a altura total do meu basculante vai ser 600. Beleza, ele ajustou, só que perceba que ele ficou já bem próximo da base. Digamos que você queira uma situação mais extrema, você quer que divida esse pistão, essa porta em duas portas, mas o seu aéreo tenha 500 milímetros de altura. Você fazendo esse ajuste, ele automaticamente vai gerar uma colisão agora desse pistão, não com as prateleiras, mas sim com a prateleira estrutural, que é uma prateleira que faz parte da caixa e a gente não consegue aplicar recuo para ela, e também uma colisão com a base. Por quê? A altura dessa porta ficou muito pequena para usar esses pistões, que são os pistões comuns disponíveis no mercado hoje em dia. Ok? A gente tem a ciência que existe outros modelos de pistões, os pistões minis, que a gente chama, que poderia ser usado nesse cenário. Só que para isso, para mim poder usar esse modelo de pistão mini, você fala, eu quero que tenha essa altura, não me importo com essa colisão, eu vou resolver na hora da montagem.
você tem que fazer 2 passos aqui. Além de ignorar essa colisão, vindo aqui e autodetectar a colisão, ignorar ela, você precisa vir na parte de furos de marcações e remover a marcação do pistão. O porquê fazer isso? Porque, consequentemente, você removendo essa marcação, para usar o seu pistão mini, que você vai comprar fora do Corte Cloud, a gente não vai conseguir especificar isso para você de maneira automática aqui, você, consequentemente, não conseguiria montar usando as marcações que seriam geradas aqui. Então, você estaria pagando por uma usinagem que você não vai usar. Então, caso você tenha esse cenário, você quer um módulo com 500 de altura e quer dividir isso em 2 portas basculantes, uma em cima da outra, a gente precisa fazer isso. Desabilitar a validação de colisão e desabilitar a marcação dos pistões. Perceba até que no momento que eu desabilitei a marcação dos pistões, os parafusos, ó, vou até voltar ela aqui para a gente. Ó, marcação de fixação do pistão está existindo, então ele está girando aqui os parafusos. E, consequentemente, onde estão esses parafusos em contato com as peças, teria uma usinagem de marcação sendo feita no momento que a gente processar a lista de peça. Mesmo que eu desativei a validação de colisão. Então, para mim poder prosseguir com esse módulo, com essa característica, ele sendo baixo e mesmo assim dividindo em 2 portas, eu preciso desabilitar a validação de colisão e desabilitar as marcações do pistão. Perceba também que eu teria autonomia para desabilitar a marcação da dobradiça na caixa e a marcação da dobradiça na porta. Isso varia muito de caso a caso. Nesse cenário do aéreo com a porta basculante, essas 2 situações que eu demonstrei, colisão do pistão com a prateleira e do pistão com a prateleira estrutural ou com a base, são as colisões que a gente encontra com mais frequência no processo de revisão de serviço que passa dentro do Corte Cloud. Ok? Salvando esse módulo dessa maneira, próximo módulo que a gente vai pegar é um aéreo simples, um aéreo de 2 portas. Uma colisão que também é muito comum de ocorrer aqui nesse aéreo é a colisão também da prateleira com dobradiças. Por exemplo, vou habilitar aqui o raio-x, vou aumentar o número de prateleiras aqui para 3. Perceba? Automaticamente ele identificou essa colisão no nosso módulo, porque de fato vai haver uma colisão da prateleira com a dobradiça. Aqui é o mesmo cenário, a gente poderia simplesmente vir aqui na opção de prateleira e recuar essa prateleira mais ainda. No caso das dobradiças, um valor recomendado para que não haja colisão seria 70 milímetros, porque normalmente essa dobradiça ela varia ali dependendo do modelo. Tem modelos que chegam a 68 milímetros que avança para dentro da caixa. Então, 70 milímetros é o valor ideal para você evitar esse tipo de colisão. Mas uma outra opção que você queira, caso você queira, no caso, nesse cenário, se você quer que a prateleira tenha a profundidade total do seu móvel, a profundidade interna no caso, você zera a prateleira, o recuo dela, vai destacar a colisão. Eu tenho a opção de vir aqui na parte de portas e deslocar essas dobradiças, uma medida para mais ou para menos. No caso, dobradiça direita inferior, seria essa dobradiça aqui. Eu vou deslocar ela aqui menos 20 milímetros. Agora, ela não teve a colisão da dobradiça com a prateleira, mas está tendo uma colisão da dobradiça com a cantoneirinha. Aqui eu teria outra opção para resolver. Eu poderia aumentar mais esse deslocamento negativo da dobradiça ou mudar o componente da prateleira. Nesse caso, ó, é uma colisão bem pequena. Eu posso deslocar aqui, por exemplo, mais 2 milímetros. Então, se eu deslocar agora menos 22 e não menos 20, essa colisão não vai existir mais aqui. Vou fazer a mesma coisa agora para a dobradiça superior direita. Deixa eu identificar ela aqui dentro. Deslocar dobradiça direita superior. E aqui eu vou fazer a mesma coisa. Só que aqui eu poderia simplesmente digitar o valor de 20 milímetros. 20 milímetros ele vai deslocar 20 milímetros para mais aqui. Posso até ser menos que isso. Vamos ver, 10 milímetros. Ele ainda não está assim, ainda está havendo a colisão. Então eu vou deslocar aqui, por exemplo, 12 milímetros. E não está havendo mais a colisão dessa dobradiça com a prateleira. Agora o que está ocorrendo é a colisão do lado esquerdo. E a mesma coisa, identifico qual que é a dobradiça. Nesse caso,
seria a dobradiça esquerda inferior. Eu vou deslocar, neste caso específico, menos 32. E na superior eu posso simplesmente deslocar agora 3 milímetros, que não ocorrerá mais a colisão. Ok? Então aqui a gente eliminou a colisão da dobradiça com as prateleiras e eu consigo dessa maneira fazer a prateleira ocupando toda a profundidade interna disponível do meu aéreo. Perfeito? Vou salvar aqui agora. E agora eu vou pegar aqui um módulo de balcão. Vou pegar um balcão com divisórias. Por exemplo, um balcão de 3 portas e divisórias. Aqui existem algumas situações de colisões. Algumas são colisões esperadas, inclusive colisões de peça com peça, que por ser uma colisão esperada o sistema não vai destacá-la, mas você precisa estar ciente que ela vai haver e que você vai ter um retrabalho no momento da montagem. Uma dessas colisões seria a colisão da travessa dianteira com a divisória, num cenário em que a travessa dianteira é vertical. Então vamos simular isso aqui. Indo na opção avançado, travessas, a orientação da travessa dianteira será vertical. Automaticamente, como eu comentei, existem colisões que o sistema precisa destacar, porque é um problema na hora da montagem, aqui ele está destacando uma dessas, eu vou reduzir somente o número de prateleira, porque a gente já sabe como resolver a colisão da dobradiça com a prateleira. Para mim não ter que editar as dobradiças, eu vou reduzir aqui para uma prateleira só. Mas uma outra colisão que é esperado e a gente precisa estar ciente que ela vai ocorrer é a colisão da travessa dianteira vertical com a divisória. Nesse cenário específico, é uma colisão, como eu disse, esperada, e normalmente a travessa ela é produzida de lateral a lateral e é necessário fazer um recorte nessa divisória para encaixar a travessa e fazer a montagem. O mesmo pode ocorrer para a travessa traseira, por exemplo, quando a gente mudar a construção do fundo para um fundo, por exemplo, rebaixado ou fundo parafusado. Ele vai destacar essa colisão aqui para mim, só que ele não vai dar um alerta dizendo tem uma colisão da peça tal com a peça tal. Não, porque isso é uma colisão esperada e presume-se que quem está configurando o módulo com essa construção já tem a ciência que essa colisão vai haver e vai ser preciso um retrabalho na peça divisória para fazer a montagem corretamente. Então, nesse cenário aqui, temos esse problema que o sistema não vai avisar porque o modelo construtivo que a gente está implementando com o módulo já presume-se que vai haver essa colisão e terá que ser feito um retrabalho na peça divisória para fazer a montagem. Uma outra colisão que também pode ocorrer nesse cenário envolvendo a travessa vertical e as portas é quando o usuário vem aqui na parte de folgas frentes com a travessa vertical, folga frente, topo, travessa vertical, e ele coloca um valor de folga muito pequeno, por exemplo, 3 milímetros. O que vai ocorrer? Uma colisão da dobradiça com a travessa vertical. O que a gente pode fazer nesse caso? Poderia aumentar essa folga, por exemplo, aqui para 30 milímetros, vamos ver. 30 milímetros já não ocorre a colisão, mas digamos não, eu preciso que essa travessa dianteira seja vertical, porque a profundidade do meu móvel não me permite usar ela horizontal para fazer o recorte eventualmente de uma cuba, ela precisa ser vertical, porque se eu fosse recortar a cuba para encaixar ela aqui, acabaria que inutilizaria essa travessa, então ela tem que ser vertical pela profundidade. E eu quero que essa frente recubra, deixando ali uma folga como se eu estivesse usando a travessa horizontal, uma folga de 3 milímetros apenas. Nesse caso, havendo essa colisão, novamente a saída que a gente tem é ir lá na parte das portas. Agora, como temos as portas direita e esquerda duas vezes, a gente precisa ajustar corretamente. Então a dobradiça direita superior, que vai ser a última dobradiça direita aqui, eu vou deslocar ela menos 30, será deslocado as duas que são referentes à porta direita, e eu preciso ir na dobradiça esquerda superior e também deslocar agora aqui menos 30. O
que assim eu resolvo essa colisão também. Então, de maneira resumida, essas são as principais colisões, cenários de colisões que a gente precisa analisar dentro das categorias de aéreo e balcões que a gente tem disponível dentro da biblioteca de módulos. Na próxima aula, vamos analisar alguns cenários de colisões dos gaveteiros em suas estruturas. Muito bem, pessoal. Nessa aula a gente vai analisar alguns cenários de colisão dos gaveteiros em suas estruturas. Para isso, vou pegar aqui um gaveteiro simples, um gaveteiro de gavetas iguais, que é o mais comum hoje em dia. Nesse gaveteiro a gente vai identificar as principais colisões que podem ocorrer em relação à gaveta. Primeira coisa que eu vou fazer aqui é voltar à construção do nosso fundo, o valor padrão, que seria o fundo rasgado, e voltar a nossa travessa aqui para a orientação horizontal. E a quantidade de gavetas vou editar para 4 gavetas. Também vou aplicar o material nela para que fique tudo certo. As gavetas são os submódulos, as internas que mais geram colisões hoje dentro do Corte Cloud. Algumas dessas colisões a gente simplesmente pode ignorar e outras são colisões que podem impactar diretamente a montagem e a entrega do nosso módulo dentro da casa do cliente. Vamos começar aqui por uma colisão mais simples, que eventualmente pode nos causar um problema ou não, dependendo de um ajuste que a gente pode fazer aqui. Vamos começar aqui por uma colisão que é muito simples de ocorrer, é muito frequente de ocorrer, que pode ou não inviabilizar e a gente pode optar também ou não por ignorar essa colisão, que seria no cenário onde usamos a montagem da base por baixo da lateral, vindo aqui em montagem da caixa, eu vou mudar a base sendo ela por baixo da lateral, vou até habilitar o raio-x e perceba uma coisa, aqui não está havendo a colisão ainda. Mas temos a face aqui do minifix do lado de dentro e bem próximo a ele já temos o trilho telescópico. Vou até aumentar aqui o balcão para uma altura que seria uma altura real deste balcão. E temos esse cenário aqui. Aqui não temos a colisão destacada, mas suponhamos que mudamos a nossa corrediça aqui para corrediça oculta. E eu queira montar a minha caixa com o dispositivo de montagem da caixa, ó, dispositivo de montagem do balcão, sendo o VB de 2 furos. Percebam, está havendo a colisão da corrediça com a aba do meu VB. E como eu comentei até na aula inicial, existem algumas colisões que a gente pode optar por ignorar, certo? Mas nesse caso específico, a gente não pode ignorar essa colisão, porque se eu for montar essa gaveta, essa corrediça oculta, em contato com essa aba do VB, eu vou estar jogando essa corrediça pelo menos 1,5 mm para dentro, comprimindo ela ao vão interno. Isso, sem dúvida, pode comprometer a instalação dessa gaveta, comprometer o movimento, fazer com que ela perca ciclos de vida útil ou algo do tipo. Então, essa colisão é uma colisão que a gente não pode ignorá-la e mandar para produzir desse jeito na central e eventualmente querer montar dessa maneira, porque a gente vai estar corrompendo, digamos, de maneira estrutural o que é recomendado pelo fabricante, que seria a folga entre a lateral do móvel e a lateral da gaveta, uma folga de 6 mm para os componentes mais comuns hoje em dia. Então, essa colisão é uma colisão muito séria que a gente não poderia ignorar. Mas uma outra colisão que a gente poderia ignorar nesse cenário é no componente, sendo mesmo assim minifix, por exemplo, minifix aqui, e eu utilizo um minifix longo, que é uma variação do minifix que ele tem um comprimento um pouco maior. Perceba que aqui está havendo uma colisão do parafuso que eu vou fixar essa corrediça com o tambor do minifix. E a gente sabe que a corrediça ela tem vários furos de marcações aqui na lateral dela. Principalmente a corrediça oculta
se eu não me engano, ela tem 4 furos bem próximos um do outro aqui no início. Então, essa colisão é uma colisão que eu simplesmente poderia ignorar, porque isso não vai comprimir essa corrediça internamente no vão, e eu teria outros furos para fixá-la. E esses 2 furos de trás eu poderia usar como apoio, fixá-los primeiramente e depois colocar em um furo que esteja aqui na frente disponível para fazer a montagem. E uma outra colisão nesse mesmo cenário que pode ocorrer, não com a corrediça oculta, suponhamos que eu mude a montagem do fundo da gaveta para o fundo da gaveta pregado. Consequentemente, o meu trilho telescópico ele vai ficar mais próximo da base, porque a gente faz com que o trilho oculte o topo do MDF que vai ficar visível na lateral do móvel. E também, nesse cenário, ocorre a colisão do parafuso do trilho telescópico com o tambor do minifix. E da mesma maneira, a gente tem a ciência que o trilho telescópico tem vários outros furos que podem ser utilizados para a fixação dele na caixa do móvel. Então, a gente pode ignorar essa colisão, fazer a montagem usando os 2 furos que vão estar lá na caixa sem nenhum problema e fixar a parte da frente com outro furo que esteja disponível na hora da montagem. Então, essa colisão aqui a gente pode literalmente ignorar ela aqui na autodetecção e seguir a vida para a produção. Uma outra validação muito importante que vai impactar também na altura das gavetas, e ela não gera uma colisão visível aqui no nosso módulo, mas pode ser que com as frações de milímetro que as chapas têm, ou a precisão dos centros de corte, ou a precisão na tupia de entrada na coladeira, enfim, N fatores que podem ou não causar um problema, que não é uma variável configurável dentro dos módulos, que é o espaçamento do tampo até o corpo da gaveta, que nada mais é que esse espaço que existe entre a lateral da gaveta e a peça superior do nosso módulo. Por padrão, esse valor é 6 milímetros, mas você tem a possibilidade de aplicar valores a partir de 1 milímetro para essa definição. E, eventualmente, você definindo 1 milímetro, por mais que não ocorra a detecção da colisão aqui, e de fato não há uma colisão, porque na definição a gente está atribuindo 1 milímetro, por N fatores na produção, seja por precisão no momento do corte, seja por precisão no momento da usinagem ou algo do tipo, que não são variáveis previstas dentro do módulo, pode ser que essa gaveta vá raspar com a travessa ou com o tampo que esteja aqui na parte superior do nosso balcão. Então, por mais que é possível utilizar o valor 1 aqui, a gente sempre recomenda usar o valor padrão da biblioteca, que é 6 milímetros, ou a partir de 5 para não ter nenhum problema. Ok? Então, esse é um ponto de atenção. O sistema não vai te exibir uma notificação de impedimento ou algo do tipo, mas vai do conhecimento técnico da construção do módulo para prever possíveis problemas além do que o sistema vai te notificar. E um outro cenário muito comum também de ocorrer com as gavetas é a construção das gavetas com corrediça oculta e o cenário onde a gente utiliza a lateral da gaveta com espessura de 18 milímetros. Vou buscar aqui o material. Branco de 18. E perceba, o sistema adequou a construção sem nenhum problema para nós. Só que ele ativou aqui uma notificação amarelinha. Essa notificação ela é do tipo aviso. A gente tem uma outra notificação que eu vou mostrar posteriormente, que é uma notificação do tipo impedimento, que com as colisões que a gente não ignorar, ela vai impedir você de avançar. São notificações que a gente programa no próprio módulo. A detecção de colisão de componente é automática, a gente não programa isso. Apenas a geometria do componente já faz a notificação aparecer. E existem outras notificações que são programadas que podem ser do tipo impedimento ou aviso. No caso dessa notificação amarela é do tipo aviso, que ela vai nos trazer a seguinte mensagem. A espessura da lateral da gaveta com mais de 15 milímetros de espessura pode não funcionar corretamente com a corrediça oculta. O porquê? Os modelos mais comuns de corrediça oculta, pelo fabricante, é especificado que a espessura da lateral tenha no máximo 16 milímetros. Caso tenha mais que isso, é possível você fazer uma montagem, com, por exemplo, a lateral de 18, só que você terá um retrabalho, você terá que usinar
aqui vai ficar bem visível para a gente, apesar dele não destacar a colisão, mas você vai ter que fazer uma pequena usinagem na parte de baixo dessa lateral da gaveta, fazendo com que ela tenha 15 milímetros para encaixar corretamente em cima do trilho oculto, da corrediça oculta. Então, essa é uma notificação do tipo aviso, que ele vai te alertar de um possível problema na montagem, mas esse problema é facilmente contornado com essa pequena usinagem lá na hora da montagem, que pode ser feito com uma tupia, com uma serra de bancada ou algo do gênero. E agora a gente vai passar no sistema forçando uma notificação de impedimento. Qual que seria essa? Um exemplo bem comum. A gente tem ciência que no mercado, principalmente se tratando de corrediças ocultas, as corrediças elas têm medidas particionadas de 50 e 50 milímetros, sendo a menor, dependendo da marca, as mais comuns, as menores a partir de 300 milímetros. O modelo de componente padrão referente à corrediça oculta da biblioteca de módulos, elas têm esse comportamento de existirem a partir de 300 milímetros. Então, temos a corrediça de 300, 350, 400, 450, 500, 550 e, se eu não me engano, 600 também é possível. Caso eu utilize ou force com que a gaveta tenha menos que 300 milímetros de profundidade usando uma corrediça oculta, o sistema vai me dar uma notificação de impedimento dizendo que não é possível prosseguir com esse módulo porque não há componente para atender essa necessidade. Por exemplo, eu estou com um módulo aqui na profundidade de 350. Se eu colocar aqui 300 milímetros de profundidade total do módulo, perceba, profundidade da gaveta incompatível com a construção. E a mensagem é bem clara. A marca escolhida ou a marca padrão da central de serviço não disponibiliza a corrediça com a característica ou medida necessária para a profundidade da gaveta. Isso vai de encontro com uma implementação que foi feita no CortCloud há algum tempo, que é a questão de componentes por marcas específicas. A biblioteca, para ser implementada, a gente precisa levar em consideração um componente genérico. E esse componente genérico, por mais que não tenha uma marca específica atribuída a ele, a gente precisa trazer comportamentos fiéis a esse componente. Então, para esse componente genérico, a gente tomou como referência componentes que tenham medidas a partir de 300 milímetros de profundidade para a corrediça oculta. Então, reduziu-se a profundidade da gaveta. Se a gente vir aqui em informação, ele vai trazer aqui a profundidade da gaveta 263.3, como não tem um componente disponível para essa profundidade de corrediça oculta, a gente remove e ativa essa notificação. Existem marcas de componente que têm corrediças ocultas a partir de 270 milímetros. Caso a gente queira trabalhar com uma marca dessa, se eu não me engano, nesse momento a que está disponível no CortCloud seria a da Bloom, eu preciso ajustar aqui o componente. Então, por exemplo, eu vou validar para uma profundidade válida, 350, que é o que estava antes. E eu posso alterar aqui o componente corrediça oculta para a marca Bloom, que ele tem a partir de 270 milímetros a corrediça. Mesmo eu mudando a marca para componente da Bloom, se eu colocar uma profundidade de 300 milímetros, ele vai ser inviabilizado porque a minha corrediça está tendo 263. E para mim poder fazer a montagem corretamente com o componente da Bloom, eu preciso que essa profundidade equivala a 270 milímetros. Então, basicamente, eu posso simplesmente aumentar aqui 10 milímetros na profundidade do meu módulo, que ele vai inserir o componente da Bloom aqui para nós. E assim eu consigo validar. Se eu definir aqui a marca como onde está Bloom para multimarca, que é o valor padrão da biblioteca, ele vai remover porque o componente multimarca não tem essa possibilidade de usar para uma gaveta com menos de 300 milímetros de profundidade. Ok? Então, esse é um dos tipos de notificação de impedimento que a gente programa para os módulos para que de fato você receba um módulo que é possível montar. Então, com essa notificação de impedimento ativa, mesmo que eu salvar aqui o meu módulo, eu não vou conseguir avançar gerando uma lista de peças porque isso inviabiliza a produção desse móvel. Então eu preciso voltar aqui e de alguma maneira contornar isso. Qual que seria a maneira para contornar essa colisão caso eu queira usar o componente multimarca? Eu preciso aumentar a profundidade do meu gaveteiro. Então, por exemplo, o 350, que é o que estava antes, ele vai validar e vai me permitir construir a gaveta com essa profundidade de 300 milímetros. Eu vim aqui em informações, profundidade da gaveta, 300 milímetros.
Agora que passamos pelas notificações e colisões dos gaveteiros, na próxima aula vamos entender as situações que ocorrem nos armários. Os armários já são um cenário mais complexo, onde várias situações de colisões podem ocorrer, exigindo que sejam tratadas para que possamos seguir no projeto. Eu vou apresentar para vocês algumas situações para que vocês sejam capazes de resolver. Especificamente nos armários, todas as colisões que a gente já viu, seja nos gaveteiros, nos balcões, nos aéreos e nos basculantes, podem ocorrer simultaneamente dentro de um único armário. Para isso, a gente vai replicar um pouco de todos os conceitos que a gente usou para resolver as colisões, seja nos gaveteiros, nos balcões e nos aéreos. Vou pegar aqui uma estrutura de armário que nos permite simular alguns cenários. A estrutura de armário de 4 colunas. Vou editar a altura dela para 2.700. Ajustar a profundidade para 550. A largura vou aumentar um pouco mais. Vou habilitar aqui os vãos inferiores. E aqui vamos começar com o cenário da porta basculante. Mesma coisa. Digamos que eu queira inserir aqui no meu aéreo individual uma porta basculante nesse vão superior. Suponhamos que eu defino aqui para o meu maleiro uma altura de 250 milímetros. Ele vai causar aquela colisão que a gente viu lá do pistão com a prateleira estrutural. Da mesma maneira, para a gente resolver aqui dentro, eu posso desabilitar a validação de colisão e ignorar, só que fazendo isso ele vai ignorar qualquer outra colisão que venha a ser detectada dentro do meu módulo. Como eu posso desabilitar a furação, venho aqui no vão superior, nas furos de marcações e desabilito a marcação do pistão, e depois que eu concluir toda a configuração do meu vão, eu venho aqui, caso não haja nenhuma outra colisão crítica, eu venho aqui e removo, ignoro essa colisão. Mas vamos conviver com ela aqui por enquanto. Um outro cenário hipotético que pode nos causar problema é a colisão no vão inferior, no momento que a gente inserir um submódulo de gaveta interna. Por exemplo, o submódulo de gavetas iguais embutidas. Nesse cenário, se eu zerar o recuo dessa estrutura, eu terei alguns problemas. O primeiro dele é a colisão da vista com o dispositivo de montagem da prateleira. Essa colisão eu poderia simplesmente resolver alterando o dispositivo de montagem da prateleira para, por exemplo, cavilha. Isso resolveria essa colisão. Mas digamos, eu não quero alterar esse dispositivo de montagem, eu quero fazer a montagem com a cadeirinha 2 furos. Então eu mantenho essa cadeirinha aqui, a cantoneirinha. E o que eu posso fazer? Eu posso manter o recuo da interna zerada, mas eu posso aumentar o recuo da vista em relação à lateral da gaveteira, ou seja, eu posso recuar essa vista em relação ao conjunto de gaveta. Então aqui, por exemplo, eu vou colocar um recuo de 30 milímetros. Ele recuou, resolveu a colisão de um lado, só que destacou a colisão do outro lado. Por quê? Essas prateleiras têm um sistema que a gente chama de descasar furo, onde os dispositivos que são à esquerda, ele é 10 milímetros deslocado para frente. Então aqui vai ficar bem nítido para a gente. Ó. Nessa prateleira, o dispositivo da direita, nessa prateleira inferior 2, ele está um pouco mais para dentro da divisória, e na prateleira estrutural do vão 1 ele está um pouco mais para fora. Isso é o descasar furo, para que não houvesse a colisão do parafuso dessa cantoneirinha que vai ficar fixado de um lado da divisória com o parafuso da segunda cantoneirinha que seria fixado do outro lado da divisória para fixar
a prateleira estrutural inferior 2. Então, nesse caso, como tem esse descasar furo, eu resolvi a colisão de um lado, mas ocorreu a colisão de outro. E é por poucos milímetros que está havendo essa colisão. Então eu poderia aumentar aqui, por exemplo, para 35 milímetros, que assim eu resolveria essa colisão. Mas digamos que a gente vá fazer esse conjunto de gavetas internas e eu vou pôr uma frente individual nesse vão inferior aqui. Ou seja, uma frente individual ou até mesmo, vou remover esse basculante aqui, uma frente total. Mantendo esse recuo de 35 milímetros aqui na vista. O que vai ocorrer aqui? No momento que eu for inserir essa frente, colocar o conjunto de duas portas aqui, por exemplo, vai ocorrer a colisão da prateleira com a dobradiça e também aqui da dobradiça com essa vista que a gente está utilizando aqui dentro do nosso módulo. Então, além de eu ter que deslocar a dobradiça, como a gente fez ali no primeiro módulo, no aéreo, no balcão, eu tenho que recuar ainda mais essa vista, onde estava com valor de 30 milímetros, eu preciso recuar um pouco mais. Então, para isso eu venho aqui no vão, recuo, vou colocar aqui, por exemplo, 70 milímetros. Essa colisão não vai ocorrer mais. E agora na porta, desmarco aqui, venho para a parte da frente, porta, eu preciso deslocar a dobradiça 1 direita. Nesse caso, eu vou deslocar ela para baixo. Então, vou deslocar aqui, então é menos 20. Beleza, menos 20 ainda não foi suficiente para resolver 100% a colisão. Ó. Aquele mesmo cenário que a gente viu anteriormente. Ele está colidindo a dobradiça com o dispositivo da prateleira. Então eu preciso aumentar esse deslocamento da dobradiça. Eu vou colocar aqui, colocar menos 35. E também vou fazer o mesmo ajuste na porta esquerda. Localizo aqui o deslocamento da dobradiça 1/2 esquerda. E vou colocar aqui, como tem um descasar furo, e esse descasar furo na esquerda ele aumenta 10 milímetros na altura, na posição da altura, eu vou descasar aqui nesse da esquerda, meio 1 esquerda, menos 45. E pronto, resolvemos aqui o problema de colisão desse conjunto de gavetas com a nossa porta e também com o dispositivo de montagem da prateleira. Um outro cenário que é muito comum, além desse, seria nos armários de portas de correr, onde nesses armários a gente normalmente faz com que o montante de gaveta que fica em contato com a lateral não tenha aquela vista de recuo. E isso faz com que ocorra uma colisão também da lateral do gaveteiro com o dispositivo da prateleira. Vou inserir aqui só para a gente simular isso. Gaveteiro de gavetas iguais. E vou vir aqui em básicas, lados do sarrafo, dizer que é somente o lado da esquerda, que é o que está em contato com a divisória. Fazendo isso, o sistema vai identificar aqui uma colisão, que seria a colisão dessa peça interna do gaveteiro, que é uma lateral onde vai ser fixado as corrediças, com o dispositivo de montagem da prateleira. Aqui, novamente, vai muito do conhecimento técnico de cada usuário. Se você tem ferramentas e tem conhecimento técnico, você poderia ignorar essa colisão e fazer uma pequena usinagem nessas laterais do gaveteiro para fazer um encaixe aqui normalmente, sem nenhum problema na hora da montagem. Caso você não tenha esse conhecimento, você pode simplesmente vir aqui na parte da estrutura, ou remover o dispositivo de montagem, ou mudar esse dispositivo de montagem para um que não ultrapasse a extremidade da peça, que no caso seria um minifix, ou minifix a cavilha, ou até mesmo parafuso. Só que usando com parafuso, isso vai nos impedir de montar corretamente. Por mais que eu consiga fixar a lateral na prateleira
e eventualmente uma divisória em uma das prateleiras, eu não conseguiria fixar essa segunda prateleira, por exemplo, na divisória com parafuso. Eu precisaria usar um outro dispositivo. Então, neste caso, o recomendado é usar aqui, por exemplo, uma cavilha com minifix, que é o mesmo dispositivo que a gente está usando para a montagem da estrutura. Ok. Uma outra validação de colisão que normalmente ocorre aqui dentro das estruturas de armário de porta de correr é no momento que a gente coloca a frente total. Vou colocar aqui 2 portas de correr. Beleza, aqui não teve nenhuma colisão, mas eventualmente por algum motivo você veio aqui em básicas e alterou o recuo do frontal da caixa em relação ao tamponamento para, por exemplo, 50 milímetros. Fazendo isso, perceba que o sistema vai identificar automaticamente, ó, está havendo uma colisão de componente com a peça, inclusive é o trilho com a base e o rodízio do sistema de correr com a frente da gaveta e também com a base. Então, esse é um cenário que, se eu ignorar a validação de colisão, eu não vou conseguir montar esse móvel lá no final, na casa do cliente. Então, esse cenário, se você se deparar com essa colisão, o que você tem que fazer? Você precisa vir aqui e aumentar esse recuo frontal da caixa para um valor que o sistema não identifique essa colisão. Então, por exemplo, eu vou aumentar para 60. Ó, ainda está havendo a colisão, preciso aumentar mais. 70. Beleza, 70 ele aceitou, não está tendo a colisão. Mas é sempre bom a gente colocar pelo menos 10 milímetros a mais de folga aqui, para eventualmente a gente for usar um kit em empenamento, que não seja aquele kit que é usinado nas portas, é o kit sobreposto. Com esses 10 milímetros a mais aqui, a gente poderia instalar o kit sem nenhum problema, que não haveria colisão desse kit da porta de trás com a divisória e eventualmente com as internas do nosso armário. Referente a colisões e validações, notificações, de maneira resumida, seria todas essas que a gente narrou no decorrer dessas aulas. E agora, por último, para a gente analisar aqui, seria a validação de produção. Como eu comentei lá no início do curso, temos as colisões e validações. A gente já analisou a validação baseada em notificações, notificações de aviso e notificação de impedimento. Existe uma outra validação, que seria a validação de produção, que ela pode ocorrer de duas maneiras. Uma delas é no momento que a lista está sendo processada no PortCloud, a gente já não estaria mais interagindo com o 3D do módulo, mas é possível validar a produção antes de enviar, de gerar uma lista de peça. Para fazer isso, é muito simples. A gente simplesmente habilita esse botão, autovalidação de produção. Clicando aqui, de acordo com as configurações, por exemplo, largura mínima de corte, altura mínima de corte, mínimo para lados fitados, mínimos para fazer furação, que forem cadastrados para as máquinas onde a gente vai produzir o nosso móvel, o sistema vai fazer uma varredura dentro do seu módulo e vai te destacando as peças que não vão ser validadas para algum processo. Nesse caso, no momento que eu habilitei a autovalidação de produção, ele destacou aqui duas peças para mim, que seriam as peças do rodapé, dizendo peça muito pequeno para furar. E aqui ele vai me trazer o tamanho mínimo para furar é 350 por 80. Aí você vai me dizer, ah, Miller, mas o rodapé, eu estou definindo que o meu rodapé, aqui dentro, ele tem uma altura de 80 milímetros. Sim, você está definindo que o rodapé tem uma altura de 80 milímetros. Mas, lembre-se que na estrutura de armário de porta de correr, o rodapé é considerado da parte inferior dessa peça até a parte superior da peça que vai receber o trilho inferior do nosso sistema de correr. Então, consequentemente, essa peça está ficando com menos de 80 porque está descontando a espessura dessa peça que vai receber o trilho da porta de correr. Então, para a gente poder fazer uma conta simples para ajustar isso, se eu estou usando um MDF de 15 para construir meu móvel, eu preciso que esse rodapé tenha pelo menos, nesse caso, para essa central, que tem que ter no mínimo 80 de altura, para validar essa peça, o meu rodapé tem que ter no mínimo 80 mais 15, que é a espessura do material, que seria 95. Como eu não tenho a opção de 95 aqui, eu preciso colocar 100 milímetros. Fazendo isso,
Ele vai validar a peça, mantive o autodetecção de produção ativo aqui, ele só está me destacando aqui a mensagem, peça sem chapa definida, porque algum material eu não apliquei aqui um material específico para ele. Fazendo isso, eu vou aplicar esses materiais. Perceba, não tem nenhuma notificação, eu estou com toda a validação de detecção de colisão ativo, com a validação de produção ativa, não tem nada destacado. O meu módulo, da maneira que está, se eu salvar ele e gerar a lista de peça, esse armário aqui ele não vai ter nenhum problema. Vou remover essa estrutura aqui que a gente usou na aula anterior. E vou pegar agora aqui, no primeiro módulo que a gente analisou, o aéreo basculante duas portas. Acessando ele, vou ativar aqui a validação de produção. Ativei, ele não identificou nenhum problema. Se eu desativar aqui o que a gente já estava ciente, que estava tendo a colisão, e você desmarcou a marcação do pistão e vai fazer a montagem com o pistão mini, você habilita a autodetecção de produção. Não destacou nada, esse módulo vai ser produzido sem problema. O mesmo a gente pode fazer para o aéreo de duas portas. Vou ativar aqui a autoavaliação de produção. Não destacou nenhuma peça, então todas as peças aqui vão ser produzidas sem nenhum problema. Posso salvar aqui. Vou vir para o balcão. Vou ativar a autovalidação de produção. Também não destacou nenhuma peça, apenas está me dizendo a mensagem aqui, peça sem chapa definida, e é exatamente a peça que não está com o material aplicado aqui, as travessas. Simplesmente eu vou aplicar o material para ela, e esse módulo vai ficar válido para a produção. E assim, a gente passou por todos os processos de validação de colisão e validação de produção, que são medidas de segurança que existem dentro da biblioteca para seguramente entregar para vocês um módulo que vai ser possível de ser montado e entregue ao seu cliente sem nenhum problema. Muito bem, pessoal, chegamos ao fim desse curso e aqui aprendemos sobre as validações de colisões na biblioteca de módulos do Corte Cloud. Primeiramente, falamos sobre as diferenças entre elas. Depois partimos para práticas em aéreos e balcões, onde tratamos de colisões de ferragens com peças e também restrições de medidas dos módulos. Em seguida, entendemos como contornar validações em gaveteiros e, por fim, tratamos as validações de colisões em armários e também ativamos a validação de produção dentro do ambiente 3D, onde várias situações podem surgir dependendo da combinação que estamos usando no projeto. Eu, Minder Basso, espero ter ajudado com esse conteúdo apresentado e te convido para avaliar e deixar o seu comentário no curso. Um grande abraço e até a próxima!